T-Voz, sua TV online. E hoje o T-Voz está aqui na cidade de Orlândia e hoje a gente vai falar com o advogado Rodrigo Alves. Ele vai assumir a vaga do Tedinho, vereador aqui de Orlândia, que ele se afastará por 120 dias. E durante esse período, Rodrigo Alves deverá ser o vereador. Vai assumir à frente à Câmara nesta vaga. Rodrigo, obrigado por receber a gente aqui no seu escritório. Para falar um pouco mais sobre essa situação que você, mais uma vez, assumirá o cargo de vereador aqui em Orlândia. Obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer recebê-los aqui no meu escritório para conversar e para a gente mostrar para a população quais são os interesses políticos meus e do nosso grupo. Agora, como que você recebeu essa notícia, Dr. Rodrigo, que você iria assumir mais uma vez a Câmara, aqui de Orlândia, esse cargo de vereador? Então, na primeira vez, o ano passado, que eu ocupei por 30 dias, o Dr. Sérgio precisava se ausentar por algum tempo para poder cuidar de assuntos particulares. Ele se ausentou e eu assumi. Vale esclarecer que eu sou o segundo suplente, eu não sou o primeiro suplente da nossa coligação. O primeiro suplente é o Edclelson, que hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. Então, novamente, o Dr. Sérgio precisou se ausentar, agora por 120 dias, para cuidar de assuntos particulares. E novamente aconteceu a mesma situação da outra vez. O Edclelson foi convocado. Como ele justificou que ele tem muitos afazeres, muitos projetos ainda pendentes na sua secretaria, ele não poderia exonerar do cargo de secretário para assumir por 120 dias apenas o cargo de vereador. E ele não podendo, aí passa para o segundo suplente, que sou eu no caso. Como que você assume mais uma vez agora a Câmara, esse cargo de vereador no lugar aí do Tedinho? Como que você vê assumindo mais uma vez a Câmara? Olha, é com muita felicidade que novamente vou ter a oportunidade de mostrar para os eleitores, para a população, o meu trabalho. Eu disse da outra oportunidade que 30 dias era pouco tempo para mostrar tudo o que eu queria fazer. E agora eu vou ter um tempo um pouquinho maior, 4 meses, 120 dias, dá para apresentar um pouquinho mais do meu trabalho e quem sabe aí mostrar para a população que eu tenho mais para oferecer no futuro próximo. O que você já está pensando, Rodrigo? O que você está com ideia já de colocar em prática na Câmara aqui de Orlândia? Então, a primeira questão que a gente já vou encarar é a questão dos estudantes universitários aqui de Orlândia, aquela lei que foi votada e agora tem os vetos para serem votados na segunda-feira. Então, eu pretendo, aí, além disso, incentivar também a criação de mais empregos, Vou tentar pouco tempo para fazer isso, mas conversar bastante com o executivo para procurar a gente apresentar alguns projetos nesse sentido. Nós tivemos um projeto aqui em Orlândia do Orlândia Premiado, que foi uma indicação minha que eu fiz nos últimos 30 dias, isso para fomentar o pagamento dos impostos em dia e que o contribuinte tenha um retorno além do que a prestação de serviço, mas também tem um prêmio por pagar em dia o seu tributo. Então é com essas conversas com o executivo que eu vou tentar fazer um pouquinho mais agora nesses 4 meses. Você chegará a conversar, Rodrigo, no afastamento do vereador Tedinho, Sérgio Gomes, o motivo pelo qual talvez ele se afastaria, se seria por questões pessoais, por questões políticas. Você chegará a conversar com relação a isso? Então, houve uma conversa, obviamente, quando ele disse que ia se afastar, ele conversou primeiro com o Edclelson. Aí o Edclelson, não podendo assumir, ele veio conversar comigo. Ele me explicou que ele está com o consultório dele muito cheio de serviço, muito paciente para atender, ele não está tendo como conciliar nesse momento a vereança com a medicina. E para não prejudicar os pacientes e também não prejudicar a população, para não fazer um trabalho, vamos assim dizer, vamos fazer um trabalho ruim, Então ele quer fazer tudo bem feito, então ele vai fazer a medicina bem feita, depois que tudo se organizar,
aí ele volta à vereança. Então os motivos dele que ele me impôs foi isso, não estava dando para conciliar no momento a medicina com a política. Rodrigo, a gente sabe que a Flávia, a prefeita Flávia, sofreu um desgaste político muito forte nos últimos 2 meses, pelo menos, com relação a esse estudante. Um desgaste da imagem política da prefeita Flávia, dessa questão da isenção do transporte público, né, do transporte universitário desses estudantes aqui de Orlândia, e ficou essa polêmica, né, vai para a Câmara, volta para a Câmara. E isso deu um desgaste político e também se reflete diretamente ao vereador Tedinho, que é o marido da prefeita Flávia. Talvez ele não se afastou num momento propício também, esse afastamento veio num bom momento para tirar um pouco o foco desse desgaste político. O que você pensa também? Não, pela conversa que eu tive com o Dr. Sérgio, também com a doutora Flávia, o motivo do afastamento dele não é esse. Né? Ele, mesmo porque esse impasse está praticamente resolvido. A lei que garante aos estudantes o transporte, o subsídio, já foi votada. Resta agora apenas o voto do veto com relação a algumas emendas que foram apresentadas na votação do projeto. E o desgaste político é natural. Quando se há uma promessa, e por qualquer outro, por motivos que sejam em qualquer, o político tem que voltar atrás, obviamente há um desgaste político. Mas, na minha opinião, a doutora Flávia agiu com muita coragem em voltar atrás dessa promessa que ela fez com relação à gratuidade do transporte, porque ela teve que encarar, como todos os municípios estão encarando, uma fase muito crítica econômica. Nós temos aí uma dificuldade, uma queda de arrecadação, e um dos meios que ela achou para resolver o problema seria reduzir um pouco essa ajuda que ela dá para os estudantes. Vale lembrar que a promessa dela era de gratuidade, mas ela vai continuar a pagar 70% desse transporte. Então o estudante vai ficar com 30% apenas. Óbvio que fica o desgaste político, é uma coisa que vai se refletir na próxima eleição, mas também acho que fica o fortalecimento pela coragem que ela teve e pela lisura de manter as contas públicas em dia sem se endividar para o próximo ano. Até aquela questão também dos universitários, ela precisou tomar essas iniciativas para que a economia não fique complicada, uma situação realmente crítica. Isso não significa também que no próximo ano ela poderá, talvez, se a economia melhorar, voltar com a gratuidade. Ela deixou claro isso também, né? Com certeza, é uma situação transitória, isso não é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Tanto que nenhum governo é eterno, ela pode se reeleger na próxima eleição, como outro candidato pode também ganhar. E ela também pode, se a economia melhorar, aumentar esse subsídio, diminuir essa porcentagem ou até mesmo voltar para o transporte gratuito. Isso é uma coisa que depende única e exclusivamente da economia. Se a economia for bem, se a arrecadação for bem e o município tiver condições, obviamente que nós vamos conversar com ela e ela também tem interesse de voltar a contribuir com os estudantes da melhor forma possível. Agora, os vereadores vão apreciar esses 2 vetos que a prefeita Flávia fez com relação ao valor, né, do transporte por mês desses universitários. Eles podem vetar também? Então, esses vetos que vão para a votação na segunda-feira são referentes a 2 emendas que foram apresentadas na votação do projeto, instituindo valores, instituindo taxas que iam ser cobrados do transporte, R$ 72,00 para algumas cidades, R$ 30,00 para algumas cidades, outros valores para quem vai algumas vezes apenas. E no meu entendimento, óbvio que no direito nós temos vários entendimentos, porque é uma ciência interpretativa, não é uma ciência exata, mas pelo que eu já estudei, pelo posicionamento do jurídico da prefeitura, pela conversa que tive com outros advogados também da área administrativa, esse tipo de emenda, esse tipo de projeto, ele não pode ser feito pelo legislativo. Ele é de competência absoluta e exclusiva do executivo. Só o executivo pode criar tarifas, taxas e valores desses serviços. Então, por isso,
já adiantando, meu voto vai ser favorável aos vetos da prefeita Flávia e acredito que será apertada a decisão lá, pelo que eu já tenho visto de entrevistas dos outros vereadores. Talvez fique aí para a decisão do presidente da Câmara novamente. Só no fato, porque se eles colocaram nessa emenda, dá um 50% de desconto para essas pessoas que viajam às cidades mais próximas e também aqueles que fazem cursinhos, automaticamente a despesa da prefeitura aumentaria. E a gente sabe que o legislativo não pode gerar despesa para o executivo. Só a partir daí também já não seriam emendas constitucionais, inconstitucionais? Então, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição do Estado, quanto na Lei Orgânica do Município, esse tipo de atribuição legislativa, de competência legislativa, é do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Então, esse é o fundamento do veto e esse é o fundamento do parecer jurídico da Prefeitura. Eu ainda não sei qual vai ser o parecer jurídico da Câmara, né, do nosso assessor jurídico, mas eu já afirmei meu convencimento de que essas emendas são inconstitucionais. Isso eu estou falando que é o meu posicionamento. Pode haver posicionamentos contrários, no direito é assim mesmo, mas pelo que eu já estudei, pelo que eu pude chegar, eu tenho que chegar a um entendimento, e isso para acabar com esse problema. Nós temos que pôr um fim nessa novela para que os estudantes tenham a sua tranquilidade para poder viajar, poder estudar, sem ficar nessa briga judiciária. Nós estamos judicializando demais o Poder Legislativo, falando muito de constitucionalidade, inconstitucionalidade de normas. Então, nós temos que dar tranquilidade para eles e seguir em frente. Chega de discutir isso e vamos cuidar de coisas mais importantes para o município. Rodrigo, se a Câmara derrubar o veto da prefeita Flávia, e aí, como é que fica a situação? Aí a lei vai ser aprovada com essas emendas, né? E aí caberá à prefeitura ou qualquer pessoa que achar de direito entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então esse é o problema, é que não termina a coisa continua e vai andando, mesmo se os vetos também passarem, alguém pode impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade. É isso que nós não queremos, nós queremos acabar com esse problema. E qual vai ser o posicionamento da prefeitura caso os vetos caiam? Aí eu já não posso te dizer, porque eu não sei, porque eu não conversei com a doutora Flávia. Se ela vai manter ou se ela vai retirar, eu não sei. Aí já pode terminar novamente na justiça, como a gente viu, essa lei que foi aprovada, né, que foi rejeitada, terminou na justiça. É um direito de todo mundo buscar a justiça para resolver seus problemas, é um direito. Mas nós queremos resolver isso da melhor forma possível, não apenas para os estudantes, mas para toda a população de Orlândia. Tá certo. Para a gente encerrar, Rodrigo, qual a avaliação que você faz no momento atual, político e também executivo, da prefeita Flávia, aqui em Orlândia, já passados pouco mais de 2 anos do mandato dela? Eu vejo que a prefeita Flávia está agindo com muita responsabilidade com o dinheiro público, está gerindo o dinheiro de forma adequada. Estamos aí, ela está reformando vários locais públicos. As pessoas falam, mas ela não faz nada novo, ela só reforma. Mas isso é fruto de um passado que deixou as coisas se deteriorarem. Então nós temos que reformar, nós temos que entregar as coisas, temos que modernizar e fazer com que a população receba o melhor possível do serviço público. Então eu vejo que agora com a perfuração do poço profundo, que vai resolver em grande parte o problema da falta de água na nossa cidade, eu vejo que com calma, com tranquilidade, com honestidade e com muita responsabilidade a prefeita Flávia está fazendo um bom governo. Até porque essa questão de reformas, o prefeito tem que garantir a manutenção daquele prédio público. A gente observa o centro de lazer mesmo. Ela não poderia construir outro centro de lazer e deixar aquele abandonado. Não apenas manutenção, tem que haver a modernização, tem que haver... tem que criar mecanismos para oferecer o melhor possível do serviço público para os cidadãos. E isso eu vejo que ela está fazendo.
O centro de lazer é um grande exemplo da cidade. A cidade estava, quando ela assumiu, com muita dificuldade financeira, muitas obras paralisadas, muita coisa inacabada, e ela vem fazendo aos poucos, conforme dá e conforme tem dinheiro. Também a gente não pode deixar fazer muitas coisas e deixar um governo totalmente endividado. Então essa é a responsabilidade que a gente quer do gestor público. Para a gente fechar, o que você espera para esses 4 meses aí na Câmara novamente? Espero que seja muito tranquilo. A gente sabe que a política é um meio que a tranquilidade ela é relativa, mas eu espero que eu passe aí com muita tranquilidade e que tenha prosperidade para a cidade, que eu consiga apresentar ideias que se transformem aí em desenvolvimento para a nossa cidade. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado por receber a gente aqui no seu escritório para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo na cidade. Você, mais uma vez, à frente aí também do Legislativo, assumindo a vaga do Tedinho por 120 dias, 4 meses, e a gente também vai estar sempre à disposição para te ouvir, para saber um pouco mais dos seus pensamentos. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, conversamos, portanto, com o advogado Rodrigo Alves, falando um pouco sobre essa possibilidade, né, dele assumir agora, mais uma vez, a vaga do vereador Sérgio Gomes, o Tedinho, aqui em Orlândia.